Não, ele não pode me calar, uma coisa até ridícula da parte dele, uma coisa infantil, né, menor, mesquinha. Eu acho que a proximidade dele com o Bolsonaro vai transformando, de fato, como eu dizia na campanha, na minha associação, era no Bolsolira, né? Porque é um gesto com o ex-presidente da Câmara, com tantos gestos que eu fiz com tantos quadros, muitas vezes regimentalmente não podia, mas nem por isso deixava de dar a palavra àqueles que queriam debater as matérias. Mas eu já me inscrevi para debater o imposto de renda, vou debater, estou aqui com a oportunidade falando para vocês. Não é o Arthur Lira que vai me calar, né? Não sei, uma coisa mais infantil, boba, né? Uma coisa meio de coronel, né? No início da sessão ele desrespeitou o regimento, né? Tanto não era verdade a tese dele, independente do que ele estava usando, que a Secretaria-Geral da Mesa escreveu meu nome, né? Registrou meu nome como vice-líder. Né? Até porque o presidente da República está sem partido, então o presidente da República não pode presidir o Brasil. Uma besteira, uma coisa deselegante, desnecessária. Não sei por que um discurso meu pode fazer tão mal. E elogiá-lo até, né? E até fazer um elogio a ele nessa condução do projeto de imposto de renda, que é um projeto impossível. Bolsolira hoje já é uma realidade? Não? Me parece, sim, porque o fortalecimento da Câmara com as emendas de relator, elas não fortaleceram os deputados, fortaleceram o poder de pressão e de ameaça deles nos deputados e deputadas. Já vi vários casos de deputados que tentaram, líderes de partido que tentaram introduzir debates de várias matérias, inclusive no imposto de renda, e foram ameaçados por ele, pressionados por ele e recuaram na decisão de discutir. Então, me parece um perfil muito parecido, um perfil ideológico muito parecido o dos dois. Enfraquecimento das instituições, nós estamos vendo agora com a reforma política, um retrocesso gigantesco, porque o Distritão nunca teve voto para passar. Mas a coligação levou o Brasil a essa crise de governabilidade, de corrupção, né? Então, retrocessos e dentro dela, o enfraquecimento do Tribunal Superior Eleitoral. Pega a PEC lá, não sei qual é o número do artigo, você vai ver que enfraquece também o tribunal. Então, há uma convergência ideológica dos dois no enfraquecimento às instituições democráticas e aos sistemas de controle, né? Isso é muito ruim. E na política, né, um retrocesso brutal. Qual é o papel do presidente da Câmara? Ele tem que ser o árbitro, ele tem que presidir a casa das minorias. A Câmara dos Deputados, o parlamento numa democracia, não é a casa da maioria. Se enganam aqueles que é formar a maioria e atropelar o resto, a outra parte da sociedade, é o contrário. É ser o árbitro e trazer a minoria para o debate, ouvir e decidir, ouvindo toda a sociedade brasileira. Então, me parece que há uma convergência ideológica dos dois em relação ao enfraquecimento das instituições. A gente está vendo nas matérias. Depois da prisão do Daniel Silveira, tentou votar aquela PEC que enfraquecia o Supremo Tribunal Federal. Muito parecido um com o outro, é uma convergência onde a Câmara e o presidente da República operam com o mesmo intuito. O Bolsonaro mais transparente, né? Mais agressivo. O presidente da Câmara tentando diálogo com o Supremo, mas quando vira as costas, é a facada no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu acho que as políticas são muito parecidas. É claro que numa democracia como a do Brasil, o presidente da Câmara não vai calar ninguém, né? Mas não tem problema. Semana que vem eu vou estar no plenário e vou discursar. Vou até elogiá-lo na condução da votação do projeto de imposto de renda, que é um projeto impossível. Mas eu vou elogiar a tentativa dele de transformar o impossível em impossível. Mas eu acho que é muito difícil que dali saia uma reforma. Aliás, todas essas votações são contra-reformas. A política é uma contra-reforma, a reforma do imposto de renda é uma contra-reforma, a privatização da Eletrobras é uma contra-privatização, porque privatiza de um lado e tira da sociedade 80 bilhões para financiar os empresários do setor de termoelétrica a gás. A sociedade vai pagar na conta de energia, 80 bilhões de reais para financiar os empresários de termoelétrica. Então, o governo recebe 60, fica com 20 líquido e tira 84 bilhões da sociedade para o capitalismo, que eu chamo de capitalismo do Estado. A privatização da Eletrobras é uma contra-privatização porque, por um lado, sai uma privatização ruim, porque não foca nos principais problemas, no custo da tarifa, como é que se pode reduzir, mas, pelo menos, vai no caminho certo de privatizar aquela empresa. Por outro lado, a contra-privatização, a gente vai bancar, como no governo do PT, né? Nos governos
de esquerda, o Estado bancando investimento privado, o Estado garantindo o não risco para o investidor privado. Então, são contra-reformas, contra, né, aquilo que está construído, foi construído, não na minha presidência, mas em várias, ao longo dos últimos anos no Brasil. O governo e o presidente da Câmara, por um erro, por uma vaidade, talvez dele e do ministro da Economia, abandonaram a reforma que é a grande reforma que o Brasil precisa fazer, que é a reforma dos impostos indiretos, dos impostos de consumo, que foi trabalhada, estudada, mas porque eu era o padrinho, o Baleia, o autor, e o Aguinaldo, o relator, os três que construímos a candidatura do Baleia, da qual ele foi vencedor, não é isso? Ele foi o vencedor. Aliás, eu nunca vi um vencedor se sentir derrotado. A atitude do Arthur Lira comigo essa semana é a atitude não de quem ganhou, mas de quem perdeu. É uma coisa interessante. Mas voltando à questão tributária, eles pegam essa grande reforma, no dia que ele decide pedir ao Aguinaldo para fazer a leitura do relatório, né, lá atrás, e na memória ele anuncia que não vai votar mais essa matéria. Agora o Senado começou a tratar da matéria. E, se Deus quiser, vai avançar bem, porque essa é a grande reforma, né? Por que essa é a grande reforma? O Brasil, como um país em desenvolvimento, como todos os outros, infelizmente tributa mais o consumo que a renda. Quando você tributa mais o consumo do que a renda, você está tributando mais os pobres do que os ricos, né? E os nossos tributos indiretos levam a isso, né? A você tributar mais bens que serviços, né? O Brasil tributa no consumo mais os bens do que os serviços. Quem consome bens? O pobre consome basicamente bens. A classe média e a classe média alta e os ricos consomem mais serviços e bens, claro, mas tem mais dinheiro disponível para consumir serviços, né? Então, a reforma dos impostos indiretos, primeiro é onde você tem o maior volume de problemas, muitas legislações estaduais, muitas resoluções, muitas portarias, uma confusão enorme, muitos litígios, né? Muitos litígios sobre base tributária, o que é serviço, o que é bem, né? O que é mercadoria e o que é serviço na disputa do ICMS com o ISS. E essas disputas vão aumentar sobre o que é uma coisa e o que é outra. Então, quando você unifica a base, você compartilha bases dos bens e dos serviços com estados e municípios. Você acaba com o confronto, né, com o conflito. Por que eu digo que a reforma do imposto de renda, depois volto para o consumo, porque nós estamos discutindo renda, por que é uma reforma impossível? Porque o objetivo do projeto do imposto de renda não é reformar o imposto de renda. O objetivo qual é? Atender a promessa de campanha do presidente, correção da tabela do imposto, e, por outro lado, financiar o Bolsa Família. Então, a base da decisão do projeto do imposto de renda, né, primeiro, é uma justificativa para ter uma narrativa para justificar a não tramitação da PEC 45. Segundo, porque você passa a ter um debate sobre um projeto que o objetivo final dele não é simplificar o sistema, né? Não é garantir uma progressividade do sistema, não é acabar com a regressividade do sistema, nada disso. Não é acabar com os sistemas que distorcem o sistema, é garantir um tributo criado para financiar o Bolsa Família e, claro, também garantir a correção da tabela. E aí, para isso, ele usa uma reforma, porque na reforma você não está limitado na LRF. Na reforma, você pode ter aumento de arrecadação, queda de arrecadação. Isso não é relevante. Quando você cria uma despesa permanente como Bolsa Família, você é obrigado a ter uma receita vinculada, né? Então, na hora que ele faz a reforma, tanto faz o resultado final, arrecadação ou queda, independente se tem déficit primário, se tem dívida pública alta, né? Então, na hora que ele manda o projeto com esse objetivo, a capacidade de negociação dele para melhorar o projeto é muito pequena. Por exemplo, não há nada na literatura econômica, por mais que os países adotem o sistema da tributação na PJ e a distribuição de dividendos, não há nada na literatura que diga que esse modelo garante um aumento de investimento. Muito pelo contrário, né? Quando uma pessoa, um acionista, porque essa tese de que o empresário não paga imposto, que muitos falam, né, muitos escrevem, o super rico não paga imposto, isso é balela. O super rico paga imposto porque ele é o acionista da empresa, ele pagou 34% de imposto. O problema não é o 34%, é porque ele tem tantos benefícios na cadeia que no final a alíquota efetiva dele é 25%. O que a gente tinha que estar trabalhando é para acabar com esses benefícios, para efetivamente o empresário do lucro real pagar 44%. Agora, falar
que o dono de uma grande empresa de capital aberto pagou R$1 de imposto de renda da pessoa física, não pagou nada, não pagou imposto, tem um patrimônio de 2 bilhões e não pagou imposto no ano passado, pagou 0,1, é besteira. Ele pagou os 34%, em tese, claro, com os benefícios que tem para uma alíquota efetiva de 25%. Então, agora, por que você não consegue discutir isso com a equipe econômica? Porque você precisa da criação de dividendos para financiar o Bolsa Família. Então, ele não tem como discutir, pelo menos um modelo como o do Chile, que é todo mundo paga 35%. Todo mundo pela mesma renda paga 35%. Se você pagou mais na jurídica, né, você vai pagar menos no dividendos. Se você tem um fundo de previdência, você também vai receber. Então, você não pode fazer esse debate com ele, porque ele não pode perder a arrecadação dos dividendos, a criação da arrecadação dos dividendos. Então, nós estamos numa reforma que ela, no final, vai desorganizar a tributação sobre a renda, em vez de organizar. Né? Para quê? Para garantir esses 2 pontos que o presidente precisa. O que a gente devia estar discutindo nesse projeto, se ela fosse uma reforma verdadeira? Como é que a gente cria uma progressividade maior? Quem ganha mais, paga mais de forma progressiva, não apenas nominalmente, porque senão é regressivo. Né? Como é que a gente acaba com os sistemas simplificados, que são distorcidos, o simples e o lucro presumido? Porque você não deve pagar pelo tipo de empresa que você tem. Você deve pagar pelo valor da renda que você ofere. Então, se eu recebo 100 mil, tanto faz se é numa empresa grande, numa empresa média ou numa empresa pequena. Eu tenho que pagar a mesma alíquota. Porque o que acontece? Na hora que a pessoa que recebe 100 paga menos no Simples, se ele estiver no limite de 4.800, ele vai virar uma empresa do Simples. Ou senão vai virar uma empresa do lucro presumido, que paga um pouco mais. E não vai nunca virar uma empresa que pague lá os 34 de alíquota. Então, você tem que pagar pela renda. Porque senão, o que acontece? Muita gente fala, mas hoje quem gera mais empregos é o Simples. Mas ninguém sabe se ele gera mais emprego porque é o melhor modelo. Mas porque ele tem um benefício tributário grande, que ele não paga a contribuição patronal da Previdência. Então, você estimula a pessoa a ser simples, você estimula a pessoa a ser lucro presumido, você, em vez de criar um Brasil onde você está investindo nas médias e grandes empresas, para que elas tenham estrutura, inclusive para contratar as micro e pequenas empresas para prestar serviço, você está estimulando a que todo mundo, de forma distorcida, vá para outros modelos. A mesma coisa nos fundos de investimento. Na hora que você... claro que como você não mudou a taxação da LCA, da LCI, lá dos benefícios do agronegócio e do setor imobiliário, você acabou excluindo o fundo imobiliário. Não tinha jeito, mas na hora que você mantém um benefício maior para fundo imobiliário, a pessoa está investindo em fundo imobiliário não porque é o melhor investimento, necessariamente, é porque ele tem o melhor benefício fiscal e vai te garantir o melhor retorno. E quem vai pagar esse retorno é o Estado para ele, né, com o benefício tributário. Então, ele está deixando de investir talvez num fundo em outra área, não porque esse investimento é pior do que o do imobiliário, é porque um tem um benefício tributário que estimula, a mesma coisa subsídio tributário. A empresa, a gente viu que não deu certo, a empresa está na Bahia, ou está em Pernambuco, ou está na Zona Franca, várias estão saindo pelo benefício tributário, não porque é a melhor decisão de alocação daquele investimento. Então, essa questão do imposto de renda é uma contra-reforma, porque ele não está atingindo qual o objetivo de uma reforma do sistema. Seria simplificar, seria acabar com a distorção tanto dos investimentos, né, desses fundos todos, e do pagamento da renda, do capital, não é isso? E aumentar a progressividade do trabalho. Esse seria o escopo de uma reforma da renda. É difícil? Muito difícil, porque o cara do lucro presumido, o cara do simples, vão sempre dizer, vocês vão destruir os empregos. Não é isso, ao contrário, nós estamos transformando a economia numa economia de baixa produtividade, porque nós sabemos que as empresas menores têm uma produtividade menor que as empresas grandes, as empresas de capital aberto, porque essas têm mais condições de investir em inovação, em qualificação, não é isso? Então, a reforma do imposto de renda é uma reforma impossível porque ela começa de uma base impossível, uma base errada, que é não reformar o sistema, mas criar soluções para financiar 2 decisões do presidente. Então era melhor ver como é que você financiava isso, né, de uma outra forma, não criando uma confusão no mercado, onde hoje todos estão contra a reforma. Uns podem ter saído ali de lado, mas mesmo assim, no íntimo está todo mundo contra. E é uma reforma que vai aumentar muito a carga tributária das grandes empresas. É o caminho correto? Você, além de todas as distorções beneficiando os pequenos
e microempresários, você ainda aumentar a carga tributária das grandes empresas, não são elas que geram o maior volume de investimentos, ou um prestador de serviço do Simples vai prestar serviço para quem? Vai prestar serviço para uma grande empresa. Então, o sistema ele não é estanque. Eu tenho uma microempresa, então eu vou gerar emprego. Vai gerar para quem? Uma parte vai gerar para a sociedade de serviços, mas uma grande parte deveria estar gerando serviço para grandes empresas que o Brasil vem perdendo. A gente está vendo aí a escalada de perda de empresas. Por quê? Porque as empresas começaram a ver que, mesmo com benefício tributário, como o caso da Ford, da Sony, não vale a pena continuar trabalhando e investindo no Brasil. É melhor produzir fora e importar para o nosso país. Eu estou discutindo, tem uma diferença grande entre a quantidade de projetos que você aprova e a qualidade dos projetos que você aprova. Eu posso aprovar 1000 projetos, né, com uma emenda de relator desse, com a pressão, com a ameaça que está se fazendo, pelo menos da informação que eu recebo, você pode aprovar qualquer coisa, tanto que a gente tem aprovado coisas muito ruins. Há 6 meses atrás, nós rejeitamos o financiamento público de termoelétricas a gás. Há 2 meses atrás nós votamos a Eletrobras com esse jabuti gravíssimo e polêmico, né? Então, poder passar pode, mas eu estou perguntando, vale passar? Ou nós vamos desestimular? É uma decisão que no final é para beneficiar o mais pobre, é o mais pobre que vai pagar a conta. Porque se o grande empresário, com uma reforma dessa ou com outras decisões, inclusive em relação a ataques à democracia, decide não investir no Brasil, quem é que vai pagar a conta? É o brasileiro que vai ficar desempregado. Então, você vai ter mais gente precisando de auxílio. Você vai ter, com essas decisões todas do governo, como o PEC dos precatórios, como esse próprio imposto de renda que vai perder a arrecadação num país que tem um déficit primário alto. Pressiona o quê? Pressiona juros e pressiona a inflação. Está aí, a inflação que nós temos, o governo tem culpa grande nela. Quando o governo deixou, isso o Samuel Pessoa escreveu umas 3 semanas atrás na Folha, quando o governo deixou o câmbio desvalorizado, né, e o preço das commodities subiu muito, esse câmbio desvalorizado, com esse preço das commodities alto, o que ele gerou? Gerou uma internou o custo desse câmbio com o aumento, com o aumento do preço das commodities. Na inflação brasileira está aí, vai dar 9% esse ano, talvez, a inflação. Então, o governo, de alguma forma, quando faz uma política equivocada, quando apresenta um projeto de lei de renda que era para aumentar a arrecadação e agora vai perder a arrecadação, quando apresenta um precatório para dar calote no contribuinte, porque hoje ele está dando calote no precatório, amanhã ele pode dar calote no título público. Ele pode dizer, vou parcelar aqui também. Agora, a gente podia fazer uma emenda, até para confrontar o governo. Já que o governo quer pagar em 10 anos, a gente podia ter uma emenda também na PEC dos precatórios, onde a gente parcelasse também todas as dívidas que nós temos com a União, a gente podia pagar em 10 anos também. Por que não? Porque só ele pode parcelar e ele pode emitir dívida. Quer dizer, tirando a brincadeira, isso tudo vai gerando o quê? Pressão nos preços, pressão na taxa, a população está endividada, está aí pandemia, todo mundo sacou recurso que tinha aplicado, pegou dinheiro emprestado, taxa de juros está chegando a 10% anual. Isso tudo, quem vai pagar a conta é sempre o microempresário, é o trabalhador informal. Então, eu acho que está de uma forma desorganizado que a votação de projetos não significam vitórias. A votação da reforma política não é uma vitória, é uma derrota. Por quê? Porque o que nós tínhamos tentado fazer? Aprovar, à época a gente tentou aprovar para 22 ou 26 o sistema distrital misto, que na minha opinião é onde você consegue maior convergência de apoios no parlamento, porque você mistura 2 modelos que têm apoios da sociedade, cada um tem uma parte de apoio. Aí nós não conseguimos, então qual foi a nossa decisão? Então vamos para a cláusula de desempenho e vamos para o fim das coligações, porque elas naturalmente, essas 2 decisões, nos jogariam em 2026 num novo modelo eleitoral no Brasil. Você caminharia para um novo modelo eleitoral quando você tivesse aplicado a cláusula de desempenho, que já está aplicando, que também foi reduzida na PEC, e o início do fim das coligações agora para a eleição nacional em 22. Você ia abrir 23 com, 15 partidos, 14 partidos, e naturalmente você entraria já na próxima legislatura ou no início da outra com 8 partidos. No máximo, o que ia gerar as condições para você efetivamente fazer uma reforma do sistema eleitoral, uma reforma correta. Por que você não se faz hoje? Porque com 30 partidos, foi a experiência que eu tive, cada partido tem um interesse, cada partido pensa de um jeito. Você tem partido grande que pensa de um jeito e outro pensa de outro. Tem partido pequeno que você fala, não, esse é a favor do distritão. Aí você vê que não, ele prefere
um modelo sem coligação, o outro prefere... Então, como os interesses são muito pulverizados, com muito partido é impossível fazer uma boa reforma eleitoral no Brasil. Então, a gente está vendo que votar essas reformas não significa você ter votado coisas que vão ajudar o Brasil. É por isso que eu digo que o debate, deixar que os deputados falem, ouvir as críticas, né, respeitar a obstrução é muito importante, porque são nesses momentos que você vai ganhando, você vai perdendo ou ganhando tempo, né? O presidente, como é muito poderoso, o presidente da Câmara, o Arthur, eu, todo mundo sempre, os presidentes são poderosos, né, tem muito poder a presidência da Câmara, eles acham que qualquer adiamento é uma derrota pessoal, não é. Às vezes um adiamento de quinta para terça, você pode refletir, ouvir outras pessoas, discutir com outros atores políticos e econômicos. Então, eu acho que é isso que precisa acontecer, que eu acho que, infelizmente, talvez pela pandemia, por um lado, né, eu me esforçava muito para ter todos dialogando de forma permanente, não apenas os líderes, mas talvez pelo um perfil mais de trator do Arthur, né, de querer impor mais a posição dele. Do meu ponto de vista, claro, respeitando, claro que ele não vai concordar, avaliando que o que a gente está votando está sendo muito ruim. A votação do orçamento foi muito ruim. Um país, no meio de uma pandemia tão pobre, para garantir 16 bilhões de emenda para parlamentar, tirar 8 bilhões do abono salarial, tirou 8 bilhões do trabalhador para o deputado, por uma parte dos deputados, porque não são todos que podem usar os 15 bilhões, só aqueles que estão ali dizendo amém para o presidente da Câmara e para o governo, né? E em tese, na Constituição diz que os recursos são impessoais, mas tudo bem, isso em algum momento vai ser resolvido, né? Mas o que eu tenho dito é exatamente que a necessidade do debate e de discutir com mais cuidado é que vai gerar a gente melhores projetos. Eu acho que a quantidade não está mostrando. E a gente vai olhando as qualidades e quando a gente olha o orçamento, como eu falei, você ter coragem de tirar 8 bilhões, você pode dizer, o abono é uma política distorcida, beneficia o trabalhador mais pobre, mas também o de classe média, verdade. Mas não é por isso que no meio de uma pandemia você vai atrasar o pagamento de 8 bilhões. Vai atrasar não, você está tirando definitivamente 8 bilhões da vida de um trabalhador, porque ele não vai nunca mais recuperar esse calendário, né? E mais o censo, né? Como é que um país como o Brasil, né, atrasa o censo em 3 anos, na verdade há 20, né, em 2 anos. Quer dizer, como se fosse uma coisa normal você abrir mão de 2 bilhões do censo, com a justificativa da pandemia, para entregar para a emenda paroquial. Não sou contra a emenda do deputado, não sou contra a política paroquial, mas o orçamento público ele tem que ser prioritariamente um orçamento que olha a política nacional de educação, política nacional de saneamento. Hoje, para você ter uma ideia como é que as coisas estão distorcidas, estou culpando o Arthur por isso não. Nós temos mais recursos de parlamentares para investimentos no orçamento do que da União. 53% dos recursos de orçamento, de investimentos do orçamento público são de emendas paroquiais. Está errado. Nas próximas semanas, é claro que não vai passar, mas eu acho que alguém tem que introduzir o debate, sem querer culpar ninguém, porque eu também fui deputado esses anos todos, fui presidente da Câmara, uma reformulação grande do orçamento público, né? Não dá mais o que nós construímos, que teve a sua importância em determinado momento, ele precisa ser reorganizado, né? A gente precisa, de fato, rediscutir o papel da emenda individual, da emenda de bancada, se elas devem existir ou não, como é que se escolhe a decisão de investimento, se não deveria ser muito mais uma decisão temática do que uma decisão apenas política, onde as comissões temáticas deveriam ter um papel relevante nesse processo, e que a comissão de orçamento apenas seria uma comissão de sistematização das decisões do governo com as comissões temáticas. Eu acho que seria um formato onde a gente fortaleceria todos, porque no final, quem está na ponta, né, representando aquela cidade ou um estado, são os próprios parlamentares. Agora, essa coisa muito individual, ela vai distorcer, porque às vezes, como é individual, às vezes você escolhe municípios que estão muito longe de demandar aqueles recursos em relação a outros, em qualquer área que seja, na área de educação, na área de pavimentação, na área de saneamento, na área de saúde. Então, essa distorção do orçamento público, ela precisa ser reorganizada. É claro que a gente sabe que não será agora, a gente sabe que o próximo presidente da República vai ter uma dificuldade enorme para desfazer o que foi construído ao longo dos últimos anos, mas, sem dúvida, a necessidade de introduzir esse debate, né, acabar com o PPA, transformar a LDO
como nos grandes países da OCDE, numa discussão trianual, entre 3 e 5 anos, como nas grandes economias se faz, para a gente ter políticas já em implementação ao longo dos anos, com planejamento. A questão do censo, por exemplo, se a gente tivesse uma LDO, né, que cobrisse as necessidades de 2, 3 anos, ela nunca poderia ter sido cancelada pelo parlamento. Então, criar uma separação mais clara sobre o papel de cada lei, né? De cada lei dentro da execução orçamentária. Eu acho que esse é um debate que ele precisa começar. A gente sabe que ele não vai ser votado no ano que vem, mas eu acho que começar um debate agora para que em 2, 3 anos a gente possa reorganizar. E se o parlamento, de fato, no futuro, que é o semipresidencialismo, que é o parlamentarismo, ele está fazendo tudo errado, né? Na hora que você aumenta o fundo eleitoral para 6 bilhões, no meio de uma crise, na hora que você volta com as coligações, quando você dá dinheiro do cidadão para a termoelétrica a gás, né? Tudo isso, quando você aprova, vai para um projeto de imposto de renda, que é uma anti-reforma junto com o governo, tudo isso vai o quê? Vai cada vez mais deslegitimando o parlamento em relação à sociedade. Por isso que a sociedade brasileira é tão presidencialista, porque acaba que é melhor confiar num do que confiar em vários que, quando você começa a avançar, a gente dá 10 passos para trás, como a gente viu essa semana.